como eu, Paulo, entendo esse modelo de mente, né, como o cérebro funciona, que é o tema que nós vamos conversar hoje, tá? E aí, veja só, eu quero trabalhar desse lado aqui, ó. Eu coloquei aqui racional, emocional, mas entenda isso, que é o direito e o esquerdo, o lado direito e esquerdo, no sentido, como eu já expliquei isso para vocês ontem, né? Ele é um modelo interessante de explicar. Obviamente, quando a gente vai para a ciência e vai para a ressonância magnética funcional, a gente entende, é uma clareza, eu acho que vocês já entenderam isso, que ele funciona de forma integrada. Mas eu quero mostrar isso, é só para a gente poder mostrar um papel de uma integração, aqui, de uma ligação, de um controle, como se eu tivesse um portãozinho, que chama corpo caloso, que faz essa ligação entre direito e esquerdo, mas que não necessariamente um tem mais habilidade criativa e outro mais habilidade verbal-linguística. Tudo está integrado, tá bom? Então entenda, vamos fazer a primeira divisão para a gente poder facilitar esse nosso entendimento. Entre direito e esquerdo, no sentido de hemisférios realmente cerebrais e não de fisiologia, tá? Não de mente, tá? E aí nós temos o seguinte, aqui começa a ficar interessante, vem comigo. Vamos trabalhar com a parte inferior do cérebro, tronco cerebral, sistema límbico, tá? Que é um cérebro mais antigo, um cérebro mais primitivo, tá? Alguns usam um modelo chamado de cérebro trino. Cérebro trino, ele chama lá cérebro reptiliano, que é o tronco cerebral, o modelo. De novo, o modelo não tem nada errado, é útil ou não útil. Então eu vou falar para a gente poder para a gente poder se situar, e depois eu venho trabalhando como eu gostaria que vocês entendessem e como pode fazer o compartilhamento dessas ideias, tá? Mas existe até hoje, existia um modelo chamado cérebro trino, que chamava cérebro reptiliano. Por que reptiliano? Porque é o mais básico de todos, vem lá dos lagartos, vem lá dos dinossauros, vem lá, né? Ou seja, é o mais básico de todos. Aí você tem depois, em cima desse cérebro reptiliano, você tem um sistema límbico, chamado cérebro mamífero, que tem emoções ali, que tem, né, de certa forma, sentimentos. E de verdade, tem sim, os animais têm esses sentimentos, são animais, esqueci a palavra, mas não é sensitivos, já volto a palavra. Mas que tem capacidade de ter sentimentos, tá? A maioria dos animais tem essa capacidade de ter sentimento. Nós chamamos esse cérebro ali, mamífero, é o segundo cérebro. E o terceiro é o neocórtex, que cobre tudo. O que eu quero fazer essa divisão com vocês aqui é o seguinte: imagina que lá embaixo, né, tronco cerebral, sistema límbico, são os cérebros primitivos. E mais primitivo, o inferior, lá embaixo, inferior. Inferior não de que é pior, inferior porque está anatomicamente lá embaixo. E o cérebro superior, que recobre tudo isso, é um cérebro mais evoluído. É onde nós temos, né, as funções executivas, tem o juízo, a tomada de decisão, as escolhas, o pensamento criativo, né? Então isso está mais ligado ali justamente ao cérebro senciente. Muito obrigado, Ana Chaves. Muitos animais, quase todos, acredito, são sencientes, eles têm sentimentos, tá? E o ser humano, naturalmente, é um desses, e depois evolui para a questão racional, cognitiva racional, que é esse cérebro evoluído que eu estou falando para vocês. O que eu quero que fique até aqui, para a gente avançar. Nós temos uma divisão, uma divisão direita-esquerda e uma divisão inferior e superior. Eu estou falando calma por quê? Porque aqui a gente começa a entender como que é o funcionamento desse cérebro, tá? E aí nós vamos sempre estar procurando sair do caos e sair da rigidez. Um cérebro inferior, ele atua no caos. Ou seja, basicamente o que acontece é emoção pura. Não é nada diferente de uma criança birrenta. Uma criança birrenta não é emoção pura. Só que a gente vai ver que parte dessa birra, ela pode ser por imaturidade cerebral, porque essa parte de baixo, entenda isso, ó, de sobrevivência, de egoísmo, de sentimento, né, egoísmo no sentido, um cérebro egoísta no sentido que tudo é meu, é para mim, né, que é um instinto de sobrevivência. E, por outro lado, a gente tem que navegar entre o caos e a rigidez. A rigidez é o cérebro mais certinho do mundo, que seria muito chato viver dessa forma também. Imagina, sem nenhum sentimento, 100% razão, poxa, ninguém aguenta isso. Um cérebro, uma saúde mental, ela acontece quando você tem a integração, olha a palavra, você tem a integração entre inferior, um cérebro primitivo e um cérebro evoluído. Você tem a integração entre emoção, modelo aqui, emoções e razão. Quando a gente tem um equilíbrio entre isso, quando a razão consegue dominar, não é dominar no sentido de
submeter, ou seja, exigir, mas consegue controlar, acalmar o emocional, você tem um cérebro bastante evoluído. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como que acontece isso na criança, e que a criança nasce, por exemplo, com esse cérebro inferior. Olha só, presta atenção no que vai acontecer aqui na tela. Eu vou tirar uma parte para ficar mais parecido com o cérebro. Olha lá. A gente consegue enxergar como se fosse um desenho lateral de um cérebro aqui? Se não, calma, vem comigo que a gente vai facilitar esse processo. Tá? E agora? Imagina lá esse canudo, esse tronco ali no meio, chamado, né, esse cilindro, um tronco cerebral. É ali, entenda isso, ó, que tem as funções básicas de sobrevivência. Respiração, instintos, tossir, piscar, tá? É ali que está, justamente controla tudo aquilo que a gente não precisa pensar para poder, né, respiração, batimento cardíaco, tudo isso é o tronco cerebral que tem. Deixa eu fazer uma curiosidade para você. Uma vez eu estava conversando com um médico e falando sobre morte cerebral. E ele falou assim, não, Paulo, na verdade, assim, se fala, o termo corriqueiro, né, em público, é morte cerebral. Mas, na verdade, na medicina, é considerado morte cerebral quando você tem a morte do tronco cerebral, dessa parte aqui. Por quê? Porque o cérebro consegue, essa parte, mantém a pessoa viva. Ela pode não pensar mais, está toda paralisada, toda paralítica, você entende? Outras partes do cérebro podem morrer. Se essa parte, o tronco cerebral, está íntegro, está vivo, essa pessoa não morreu. Então, morte cerebral é quando o tronco cerebral morre. Por quê? Porque é ali que tem todas as bases da sobrevivência. Mas atrás, veja só, tronco cerebral. Atrás do tronco cerebral, nós temos, que eu estou representando com esses quadrados aqui, a minha inspiração foi o meu filho, tá? Ele adora Minecraft. Aliás, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui para vocês. A gente cria uns projetinhos assim, ó, né? Ó. A gente cria uns projetinhos assim, ó, de Minecraft, né? Tem vários aqui. Com caixa de papelão, EVA. Então, o que acontece? Esse cerebelo que está atrás, olha só, bem na nuca, tá? Na nossa nuca, ele é responsável ali pela coordenação motora, pelos movimentos. Vem comigo se não faz todo sentido o que você vai aprender aqui agora. Se eu tenho um tronco cerebral que mantém a pessoa viva, ou quando a criança nasce, ou seja, o bebê nasce, tudo está pronto. Tudo está pronto. E o cerebelo já está ali atrás. E quais são os primeiros aprendizados dessa criança? Por quê? Piscar, chorar, deglutir, respirar, coração bater, está tudo pronto. Tudo funciona. Já nasce pronto. Mas agora, o que essa criança tem que fazer? Começar a controlar o seu corpo, não é isso? Então ela faz movimentos com a mão, movimentos descoordenados muitas vezes, né? Olha só, se estica, ela está aprendendo. E quando ela faz um movimento, por exemplo, ela apoia e levanta a cabeça, ela consegue entender quais músculos, o cérebro consegue entender quais músculos que o cerebelo, lá atrás, tem que controlar para ela virar a cabeça, para ela sorrir. Porque no começo, bem recém-nascido, até o sorriso é meio estranho. Ele sorri quando você faz uma brincadeira, porque o ser humano reconhece no outro, no pai e na mãe, a afeição familiar. E de tanto ver, de tanto escutar a voz, vai tendo aquela familiaridade. Por isso que um bebezinho novinho, no núcleo familiar, ele não estranha muitas pessoas. Mas quando chega um tio lá, um tio com barba, né? Barba branca, meio careca, o que acontece é que o bebê chora. Por quê? Porque aquilo é estranho a ela. Vem comigo. Onde a gente quer chegar? Paulo, você está querendo me dizer que desde bebê, desde recém-nascido, o cérebro ele escolhe, ele entende aquilo que é conhecido daquilo que não é conhecido? É isso mesmo. Aquilo que é conhecido, ele começa a ficar familiarizado. E aquilo que não é conhecido, aquilo é estranho. E às vezes eu posso prestar atenção ou eu posso ter medo. Lembra que eu estou falando de um cérebro primitivo que ainda não tem desenvolvimento. Não tem um desenvolvimento cognitivo, não tem um desenvolvimento até agora nem de emoções. Entende? E aí o que acontece? Essa criança com o cerebelo, ele começa a aprender a que parte do cérebro controla cada movimento. E é a primeira coisa que ele tem que fazer. Aprender, né, a mamar, já tem um reflexo da deglutição, né, do engolir, e tudo isso. E aí, conforme essa criança vai crescendo, e muito rápido isso, eu falei que a criança é uma esponja, olha só, ela começa a ter visão, a percepções visuais,
a percepções visuais de reconhecer aquilo, reconhecer os rostos, reconhecer as formas, ou seja, aquilo, o reconhecimento de imagens, porque toda hora fala bola, 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 e fala bola, e ele está vendo uma bola, bola está vendo uma bola, bola está vendo uma bola, você entende? O que acontece com isso? Cachorro está vendo um cachorro. Essa criança, ela vai criando, já a gente vai falar mais disso, criando ícones cerebrais, que ela começa a reconhecer um padrão. Opa, esse negócio aqui parece bola. Talvez ela não sabe falar ainda, que ela ainda, entenda isso, ainda ela não desenvolveu a musculatura necessária para controlar a respiração, a saída do ar, vibração de cordas vocais para poder falar. Mas ela já consegue ter reconhecimentos de ícones, signos e ícones, tá? Então, isso está agora aqui em cima, ó. Olha, começamos lá de baixo, lá do centro, viemos aqui para baixo, agora estamos com a criança aqui em cima, no córtex, no córtex occipital, onde tem toda essa parte de visão, de imagens no cérebro humano. Olha como o cérebro funciona, como ele é lindo isso, tá? Aí, o cérebro humano, ele amadurece como? Tá pronto, né? Ele nasce pronto, aí ele vem de baixo, entende? Ó, de baixo para cima, de trás para frente. Então, o que acontece? Qual vai ser a próxima? A próxima são as funções executivas, né? São as funções executivas, e aqui as funções que têm muito a ver também com a questão do sistema límbico, que é começar, olha só, uma coisa é aprender a reconhecer o outro, aprender as primeiras linguagens, outra é a entonação de voz, entende? Se aquela pessoa falou uma palavra, se aquela palavra é carinhosa ou aquela palavra é uma bronca. Então, isso já é um desenvolvimento para poder aprender a conviver em sociedade. Ela começa a aprender que sorriu, tem sorriso, deve ser amigo. Ela aprendeu que o toque, né, porque é com contato humano, ó, quando você toca, é confiável, sabe? Então, tudo isso vai desenvolvendo essa parte agora das decisões, das escolhas e das decisões. Até a gente avançar para quê? Avançar para a última parte do cérebro, começa lá embaixo, movimentos, né? Desconexo, movimento motor, visual, emocional, e agora, olha só, emocional lá dentro, e agora, córtex pré-frontal. Acredite em mim, a neurociência moderna mostra que um cérebro hoje, na nossa geração, tá? E deveria ser, provavelmente sempre deve ter sido assim, ela vai ter um cérebro mais maduro com 23, 24 anos, não com 18. Não quando nasce o dente do siso, né, que cria juízo, ou faz 18 anos, não. E aí a gente começa a entender como que os jovens, eles estão muitas vezes inconsequentes. Por que inconsequente? Muito aventureiro, né, faz esportes radicais, começa isso na adolescência. Por quê? Porque ele já tem uma percepção corpórea de controle dos seus músculos, portanto, para o esporte, mas ainda não tem um desenvolvimento aqui atrás da testa, ó, não tem o desenvolvimento ainda do córtex pré-frontal. O que acontece com isso? Ele é inconsequente. Ele não consegue ter a maturidade de perceber consequências em alguns atos. O ato causa e efeito daquilo direto. Por isso ele não tem tanto medo, entende? E é bem característica de todo adolescente essa questão de confrontar tudo isso. E todo mundo que é professor, né, nós convivemos com isso, menorzinhos ou maiorzinhos, o tempo todo. E é aqui que está, nesse córtex pré-frontal e no córtex cerebral que reveste todo o cérebro, a parte mais superior do cérebro, é que nós temos toda a questão da gestão emocional. Ou seja, é de reconhecer, olha a importância disso, e aquilo que eu falei da integração. Reconhecer uma emoção, nomear essa emoção, inclusive, e poder fazer o gerenciamento dessa emoção. A pessoa entender que a outra está nervosa. E se a outra está nervosa, ou está brava, ou está irritada, quem está controlando aquela pessoa é o cérebro lá de baixo, é o sistema límbico, é o tronco cerebral. Ela não tem pensamento. Tudo que você for falar para ela é agressão. Então, aprender a fazer a gestão emocional, ela é fundamental para pais, para professores, para todo mundo, tá? É no córtex pré-frontal, principalmente, que nós temos a capacidade de associação. A gente vai falar mais sobre isso. A associação está diretamente ligada à aprendizagem. Não só à aprendizagem, mas a memórias, sabe? Porque a hora que a gente fala uma palavra, essa palavra é um signo, um significado, ela se transforma num ícone visual lá atrás, ó, linguagem visual, né?
e ela começa a disparar no cérebro. O que eu conheço sobre isso? E aí cada indivíduo, entende o que eu vou dizer? Cada pessoa, ela tem experiências durante a sua vida inteira. E são as experiências que vão tendo vão moldando o cérebro e a mente dessas pessoas, tá? Então, a parte da cognição. Cognição é o pensamento, né? O pensamento é o conhecimento como um todo, é a associação, é a causa e efeito, é as analogias, os contrastes, né? Tudo isso tem a ver com isso, com a cognição. A memória. A memória, então, são justamente esses caminhos sinápticos que são disparados que faz você lembrar. Quando você fala uma palavra, né? Por exemplo, açúcar. Cara, quanta coisa você pode pensar em açúcar. Desde cana-de-açúcar, desde engenho, desde escravidão, desde um doce, você entende? Desde o café, desde... Nossa, você entende? Você vai começando a abrir o leque, abrir a tua capacidade de associação, tá? E, obviamente, a abstração. A abstração é a capacidade criativa, é a capacidade de não ter que pegar o concreto. Você consegue imaginar um copo, sem ter que ver um copo, sem ter que pegar um copo, tá? E isso, entendo o que eu estou dizendo, de baixo para cima e de trás para frente. Portanto, quando eu tenho que ensinar crianças, quanto mais novas, não tem essa capacidade de abstração. Portanto, eu tenho que trazer para o concreto. Se eu quero ensinar soma, 2 mais 2, eu uso lá o material dourado, eu uso aqueles quadradinhos, eu uso o ábaco. Ela tem que ver, ela tem que tocar aquilo para poder aprender. Quando ele começa a desenvolver um pouco mais, criança, jovem, mais velhinho ali, ele consegue já imaginar quanto seria 3 pizzas, quanto seria 5 limões, entende? Mas uma criança pequena não consegue imaginar isso. Por quê? Porque o córtex pré-frontal não está ainda bem desenvolvido. Olha só como que o funcionamento do cérebro tem tudo a ver, né, com o que nós estamos falando aqui, que é ali de aprendizagem, tá? Então vamos lá. E aí o papel das emoções. Mas antes eu quero ler um pouquinho o chat aqui de vocês antes de avançar.